Hoje vou falar um pouco sobre algumas das principais lições que eu tive passando por Harvard, MIT, Stanford, Oxford e algumas das top universidades do mundo. E quando a gente fala de todas essas universidades, a gente já fica com uma expectativa super alta, né? E eu falo que eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Eu vim de uma família muito simples, eu estudei numa escola que metade da escola não tinha piso. Eu, no meu ensino médio, nunca tive uma professora de história, por exemplo. Faltava professores na minha escola. Eu, quando tinha uns 12 anos de idade, já precisava trabalhar para ajudar minha família, para ajudar a trazer ali uma graninha para comprar comida para casa. E eu lembro até hoje que eu tinha uma grande iniciativa desde a minha adolescência, porque quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu estava voltando para casa junto com minha mãe e uma vizinha estava jogando alguns livros no lixo, né? Alguns livros, uns 200 livros. E eu falei, mãe, vamos montar uma biblioteca em casa, com 13 anos de idade. Vou pegar esses livros, vou levar. E a minha mãe falou, né? Me incentivou, falou, claro, filho, pode pegar tudo aí. Você, do seu jeito, com a sua mochilinha, vai lá. Fiz umas 50 viagens, levei para casa, isso com 13 anos. Fui lá, cataloguei todos os livros. Com 16 anos, aconteceu uma situação muito interessante, que foi quando estava jantando com os meus pais e minha mãe não deixava a gente pegar comida, né, no fogão. Ela gostava de servir cada um. E eu, já sou quase um adulto, 16 anos, quero me servir. E a minha mãe colocou ali certinho um pedacinho de carne, de frango, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. E eu lembro que 16 anos, fase de crescimento, comi tudo. E aí eu queria mais. E eu falei, mãe, posso pegar lá na panela e tal? Posso pegar mais? E a minha mãe falou, não, filho, não precisa e tal. Aí meu pai, pega a minha carne. Aí meu pai pegou do prato dele, colocou no meu. E aí ele foi pegar um pão que ele tinha comprado de manhã e a janta do meu pai esse dia foi pão com manteiga, enquanto ele dava aquele pedaço de frango para mim. E foi daí que surgiu um grande sonho na minha vida. Quero ter dinheiro suficiente para levar meus pais jantarem e comer o que eles quiserem, sempre que possível. E eu falei, vou fazer faculdade, vou começar a estudar, vou começar a me esforçar, vou fazer alguma coisa. Foi aí que eu pensei, vou entrar na faculdade, minha escola não me preparava. Eu utilizei aqueles livros que eu achei jogado no lixo para estudar. Consegui uma bolsa de 100% no Brasil, comecei a fazer engenharia. Não me adaptei tanto ao modelo de ensino. Acho que eu tenho uma pegada diferente, não sei, sou mais ativo, gosto de aprender com a prática, né? E o ensino era muito teórico, estava tentando estagiar, não conseguia. E aí, fui tentar uma bolsa fora do Brasil. Eu utilizei esses mesmos livros que eu achei no lixo com 13 anos de idade para aprender inglês. Fiquei 3 meses estudando intensamente. Reprovei na prova 2 vezes, mas na terceira passei. Fui para fora com uma bolsa de 100%. Depois de lá, conquistei meu primeiro mentor, o senhor Napa, muito engraçado, indiano. E ele me ensinou todas as técnicas de aplicação, de estágios, de vagas fora. E com 23 anos, eu não tinha conquistado nenhum trabalho no Brasil. E o meu sonho era trabalhar, ganhar dinheiro, né? Ajudar minha família. Nos meus primeiros 6 meses nos Estados Unidos, passei mais de 130 oportunidades. Estágios em Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Google, Facebook, etc. Fui para MIT nessa época. Depois de lá, fui para um projeto da ONU, representando o Brasil. Fiz 2 anos de pesquisa em Harvard. Fiz um curso em Stanford, fiz um curso em Oxford. Voltei para o Brasil para a gente trabalhar a educação. E nisso a gente fundou algumas empresas. Já ajudamos aí ativamente mais de 80 mil jovens, impactamos mais de 40 milhões de jovens nesse Brasil. Hoje a gente tem uma das maiores iniciativas de democratização de oportunidades do mundo. E a lição mais incrível que eu aprendi durante toda essa trajetória não foi uma, foram algumas, né? A primeira, uma que eu apelidei de feedback infinito. A gente tem uma tendência no Brasil a demorar muito tempo para fazer as coisas. Você fica no seu ensino médio e você demora 3 anos para escolher a profissão que você quer. Você faz um semestre da escola, mas só depois de 6 meses você vai fazer uma prova. No seu trabalho, você fica 1 ano fazendo algo só para depois você ter um feedback 360 com o seu gestor. A gente acaba tendo um gap muito grande, depois de 1 ano, depois de 6 meses, depois de 3 meses, você nem lembra mais o que era, né? E aí a gente acaba formando alunos que, às vezes, tiraram uma nota 8 na prova e passaram, mesmo sem ter aprendido um monte de lição extremamente relevante. E se esse feedback, ao invés de a gente ter uma prova que nos medisse semestralmente ou trimestralmente, a gente não conseguisse fazer isso 1 vez por dia, 10 vezes por dia, 50 vezes por dia? Muita gente me pergunta, como que você conseguiu aprender inglês tão rápido? Foi assim.
eu peguei 10 anos de inglês e compilei em 3 meses. Fazia um simulado, na sequência já corrigia o simulado e na sequência já via os erros e já consertava. Fazia de novo, errava de novo e continuava fazendo, feedback infinito, até eu passar daquele nível. Eu tratei a vida como se fosse um jogo, em que eu tivesse um chefão por nível, que eu precisava passar daquele chefão para ir para o próximo, e não me permitia ir para o próximo sem aprender o que era necessário ali. Em Harvard foi a mesma coisa, a gente estava com um projeto muito maneiro, precisava criar um drone com uma inteligência artificial para fazer análises climáticas, e o projeto ele tinha uma grande responsabilidade, porque ele ia ser expandido para diversos países, França, China, etc. Tinha dias que eu chegava a rodar mais de 100 testes de códigos todos os dias ali, teste atrás de teste, teste atrás de teste. Então, às vezes, na nossa vida, a gente precisa puxar um pouquinho as coisas de uma maneira em que a gente não tenha esse delay em relação àquilo que a gente deseja, em relação àquilo que a gente está buscando. Outra coisa que eu aprendi foi sobre o trem da vida. É incrível como na nossa vida, e tem algumas pesquisas científicas que falam sobre isso, a gente vai ter um limite de oportunidades que vai acontecer. É como se fosse um trem de oportunidades que passasse algumas vezes na nossa vida, na nossa história, e a gente tem a opção de estar preparado, com tudo no esquema, ali na estação, com a malinha pronta para embarcar e com o ticket na mão. Alguns dizem que essas oportunidades aparecem uma vez quando a gente é criança, uma vez quando a gente é jovem, algumas vezes quando a gente está ali na vida adulta. Para mim passou quando eu tinha 13 anos. E eu tinha a escolha de pegar os livros no lixo para posteriormente estudar ou não. Para mim apareceu com 23 anos, quando eu estava ali sem conseguir nenhum estágio, sem ganhar dinheiro, sem conseguir fazer nada e fui para fora para me qualificar. E eu sei que no mundo que a gente vive, a gente começa a romantizar as coisas e a achar que, tem que vir num cavalo branco, alado, um unicórnio, da maneira mais perfeita e maneira possível. E não é assim, né? Às vezes as oportunidades estão do nosso lado e a gente não vê, porque a gente fica idealizando, romantizando aquilo que a gente deseja. Foi daí que surgiu o Povoado, que é a minha comunidade, com a ideia de, você não precisa ter um braço para agarrar as coisas. Você pode ter todos os braços, você pode agarrar tudo que você quiser. Quando a gente fala de ir para fora, todo mundo pensa em faculdade, mestrado, doutorado. São mais de 60 oportunidades, né? Por que eu não vou fazer, né? Eu não vou abrir um pouco o meu leque, me abrir para o mundo e me abrir para as oportunidades. Outra coisa que me impactou bastante nesse período foi sobre como a gente tem passado por uma troca geracional. Olha que interessante, na época dos nossos pais, era muito comum a galera ficar numa empresa durante toda a vida. Era muito comum os nossos pais, e eu acho que todo mundo passa por isso, os pais contam histórias, cara, quando a gente brincava na rua, jogava como que é, bolinha de gude, fazia um monte de coisa. A gente nasceu numa geração diferente, a gente já nasceu com internet, a gente já nasceu com smartphones, a gente já nasceu conectado, a gente já nasceu sem precisar andar ou pegar um ônibus para ir para uma biblioteca para ler um livro, porque a gente tem acesso a qualquer informação em segundos no Google. Qual que é o problema disso? Hoje, se você quer pedir uma carona, em 5 minutos você pede num aplicativo. Hoje, se você quer pedir comida, está com preguiça, em 30 minutos, 1 hora chega na sua casa. Hoje, você quer descobrir qual que é a fórmula de Bhaskara, digita no Google, em menos de 1 segundo aparece para você. Qual que é o problema disso? A galera acaba generalizando, achando que tudo na vida é da mesma maneira. E não é. Não tem como a gente aprender sem exercitar os nossos músculos. Aprendizado, o uso do nosso cérebro é como se fosse ir para a academia. De um dia para o outro, você não vai conseguir carregar 100 quilos. De um dia para o outro, você não vai conseguir correr uma maratona. De um dia para o outro, você não vai conseguir faturar, fazer o que você quiser e realizar todos os seus sonhos. É construído. E se a gente não entende isso, a gente acaba se frustrando. E tem mais um fator nisso. Essa nova geração, como os nossos pais, eles sofreram muito, a gente acabou tendo pais helicópteros. E tem uma pesquisa muito forte sobre isso na academia americana, principalmente entre os educadores, né? Que falam sobre os pais que quiseram dar tudo aquilo que eles não tiveram para os filhos.
super protegendo, colocando eles numa caixinha, numa redoma, num lugar de tamanha proteção que o filho às vezes não teve a capacidade ou a oportunidade de sequer decidir o que ele queria fazer da vida. Isso sem falar do sistema, né? Pô, a gente vive numa escola em que você tem horário até para você comer. Quer ir para o banheiro? Levanta a mão. Posso ir para o banheiro para fazer minhas necessidades físicas? A gente acaba ficando sem liberdade de viver aquilo que a gente realmente quer para a gente. E com isso, a gente acaba formando seres humanos ou jovens com medo de errar. Por que você tem medo de errar? Porque você nunca tentou, você nunca foi colocado numa situação, você não sabe como é errar. Você fica com uma grande tendência a fazer qualquer coisa por aceitação. Qualquer coisa. Pessoas viciadas em dizer sim. É como se fôssemos passarinhos numa gaiola e a gente quisesse a liberdade. Quero ir para Harvard, quero conquistar o mundo, quero ter sucesso, quero fazer coisas incríveis, mas ao mesmo tempo você fica ali preso dentro da segurança de uma gaiola. E eu deixo a reflexão, o que você realmente quer para a sua vida? E não tem como a gente colher grandes coisas se a gente não planta isso. E a gente tem que tomar cuidado como a gente se posiciona em relação a isso. Inconscientemente, a nossa geração também teve um efeito muito grande dos filmes de Hollywood. Cara, quem lembra de Harry Potter? Uma história incrível de um garoto, que eu sou fã, inclusive, li todos os livros. Um garoto que dormia embaixo de uma escada, não fazia nada. Dormia o dia inteiro, ficava trancado no quarto o dia inteiro. E mesmo assim, ele foi aprovado na melhor universidade do mundo dele, sem fazer porcaria nenhuma. Quando a gente vê Marvel, quando a gente começa a ver os desenhos da Disney, cara, a gente foi inconscientemente moldado pelo sistema a acreditar que a sociedade nos deve algo, que existe fórmula mágica, que as coisas vão acontecer magicamente, mas na vida real isso não existe. E a gente acaba tendo uma tendência de fugir da realidade. Isso vai ainda mais longe, com videogames, com YouTube, com séries. Pô, é muito mais bacana você assistir no seu Instagram a história de outras pessoas que estão ali aonde você queria estar, mas e a coragem de você chegar até lá? É muito fácil a gente enxergar o outro. E essas pequenas gotas de dopamina, para a gente ver o sucesso do outro, acaba nos viciando, sendo que você poderia mergulhar num oceano de oportunidades, mas você se alegra apenas com gotas. Outra grande lição que eu aprendi nessa trajetória é que nesse sistema em que se exige tanta perfeição, em que se exige tanto parecer, quem é de fato acaba se destacando. E essa é a maior reflexão que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem realizar o que vocês quiserem, não importa de onde você vem. Mas o seu posicionamento em relação a tudo isso vai definir o quão longe você pode chegar. E mais do que isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem vivido num momento de grande comparação. Tal pessoa fez tal coisa, quero fazer também. Meus amigos estão indo fazer medicina, quero fazer também. Pô, tá todo mundo indo pra... Caraca! Maria vai com as outras? Você não tem opinião? Você não pensa? Quando você vai tirar de dentro de você a sua autenticidade e o seu jeito? Mas, Tomoto, você está falando de algo muito longe, cara. Você está falando de raro. Não, estou falando do seu dia a dia. Ou você segue exatamente o plano de estudos que a sua escola te propõe, Ctrl+C, Ctrl+V, e você nunca parou para refletir que, de repente, se você aprender com um podcast, você poderia aprender mais rápido, ou com um vídeo de YouTube, ou lendo um livro, ou fazendo exercícios, ou fazendo simulados. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa se desenvolve de um jeito, cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um ponto forte, cada pessoa tem um ponto fraco. Quando eu estava estudando inglês, todo mundo fala, Tomoto, você conseguiu fluência em 3 meses, cara, que massa. Massa, mas é o meu jeito, foi o jeito que eu arranjei para conseguir com as condições que eu tinha. Quais são as suas condições? E aonde você quer chegar? Como que você vai utilizar esses seus superpoderes para realizar tudo aquilo que você deseja? E nesse mundo, parece que a gente sempre quer o superpoder do outro. Putz, eu consigo soltar raio laser pelos olhos, mas eu queria ser um homem forte e verde. Putz, eu consigo nadar e falar com os golfinhos, mas caraca, eu queria voar. Não, pô, você aceita seus pontos fortes e seus pontos fracos e utilize isso a seu favor. Parece bobeira, parece simples, mas tem pessoas que têm uma tendência a gostar de ficar isolado e arrebenta. Pega um computador, programa bem pra caramba, consegue ficar 1 mês trancado no quarto, no escuro e produzindo pra caramba. Isso daí não é doença, é personalidade, é estilo. Tem outras pessoas que precisam estar em grupos para se recarregar.
Outros são líderes natos. E se você não é, cara, você não precisa ficar se cobrando para ser um líder nato. Você acha que o Mark Zuckerberg é um líder nato? Não, olha para aquele cara, né? Elon Musk, um líder nato? Não. A gente precisa tirar o que existe de melhor de cada um de nós, e você precisa aceitar o seu superpoder e se posicionar em relação ao mundo. Foi isso que me fez chegar e conquistar tudo que eu conquistei. Lição de casa para vocês. Procurem sobre Ikigai, a junção de paixão, talento, algo que você faz e pode resolver um problema do mundo, ao mesmo tempo em que você consegue ganhar uma grana e ser reconhecido. Muito próximo de propósito. E eu falo tudo isso porque a gente vive num país de gênios, de pessoas incríveis. Eu brinco que no Brasil a gente acaba tendo que sobreviver tanto que a gente desenvolve habilidades que em nenhum outro lugar do mundo você desenvolveria. Cara, todo brasileiro é ligeiro, porque se você não for, alguém na rua pode passar ali, pegar seu boné, pegar seu celular. Todo brasileiro é rápido, todo brasileiro é esforçado, todo brasileiro não desiste nunca. Só que a gente, às vezes, acaba caindo em todas essas armadilhas. Insegurança, medo de errar, necessidade de aceitação, viver nesse mundo mágico inexistente, que a gente acaba saindo da realidade. Porque é mais gostoso viver um mundo mágico. Quando a gente tem preparação, conhecimento e as estratégias, a gente consegue fazer o que a gente quiser. A gente pode dominar o mundo. Todo mundo que está me assistindo agora, hoje, agora, nesse exato momento, poderia estar em Harvard. Ah, mas eu tenho 14 anos. Tem programa para 14. Tenho 18, tem também. Tenho 77 anos. Harvard tem um programa para idosos. E não só em Harvard. MIT, Stanford, NASA. NASA tem um programa, a gente está falando aqui antes. Tem um programa incrível para adolescentes. Tem um programa incrível de estágio. Tem um programa incrível de trainee. Por que você fica se contentando com as migalhas do sistema? Sendo que você tem todo o potencial para ter as melhores oportunidades do mundo. Todas as idades, todas as áreas. E digo mais, o Brasil precisa de pessoas como você. Ou você acha que o Brasil vai se desenvolver com um estalo de dedos, com um passe de mágica? Se a gente não estudar, não se preparar, não for para frente e não puxar de dentro de nós a nossa autenticidade, nada vai acontecer. Para mim, a vida é como se fosse um livro de umas 100 páginas. E às vezes a gente está ali dessas 100 páginas, na página número 15, começando a vida. E já está ali pensando, quanta coisa ruim. Calma, cara, sua história nem começou. Talvez na próxima página você tenha uma grande surpresa, uma nova trama aconteça, diversas coisas. Se permita se dar uma chance. E para encerrar, a minha maior dica, a maior lição que eu posso deixar para cada um de vocês é: não importa de onde você vem, você pode chegar aonde você quiser.